Bom dia, queridos. Palavra dos dias, né? Porque são dias que parecem que nunca tem fim. A palavra é 1 Coríntios 13, 2, basicamente, né? Uma palavra incrível, mas vamos lá. Ainda que eu tenha o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé, a ponto de mover montanhas, se eu não tenho amor, eu nada sou. Eu vou ficar aqui. Eu sublinhei umas outras coisas, mas assim, aqui já é a base para tanta coisa, né? Não adianta. Sabe assim, não adianta. A saída, a cura para todo e qualquer mal é o amor. Sabe, ele parece simples, né? Tem aquela palavra que diz Deus é amor. E antes de eu me converter, eu achava uma frase, para não dizer outra coisa, uma frase muito boba, sabe? Ai, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E aí, eu vi que não é bem assim. Comecei a estudar a Bíblia, me aprofundar, coisa e tal, e não tem nada de bobo aqui, não tem nada de... Tem quem não conheça, né? Essa é a situação. Não tem quem não goste da Bíblia. Tem quem não conheça a Bíblia. Que a gente, quando conhece, é impossível não gostar. E entender que dos livros da lei, e eu já passei por outras fés, né? Outros livros da lei, outros manuais de vida, e não tem nada mais precioso que isso aqui. Não tem. Não tem. Isso aqui é vida, isso aqui é cura, isso aqui é tudo. E aí eu peguei esse versículo porque é a base de tudo isso aqui, de quem veio lá atrás, de Jesus, né? A base para a nossa vida. Porque olha só, ainda que eu tenha o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, quem não quer saber? As pessoas se matam e se morrem para saber um pouquinho, e não dá para saber. Dá para saber uma parte. Mas olha só, profecia, mistérios e ciências. Saber tudo dessas coisas, quem não gostaria, gente? Saber o que vai ser, ficar tranquilo, não, eu vou ficar bem. Ou então, não, vem um tsunami, igual pegou aquele povo lá né, aquele filme Impossível, o tsunami, né, aquele grande, enfim, que devastou, infelizmente, muitos lugares, um negócio absolutamente inacreditável. O povo lá, um lugar lindo, incrível, todo mundo sentadinho na sua espreguiçadeira linda, um lugar lindo, cheio de coqueiro, coco, gente bonita pra todo lado, piscina, né? E vem um negócio que não é um terremoto, que a gente já sabe que já viu. É uma onda gigante, um troço assim, um trem que vai crescendo no teu olho, e você diz, não, bota. Entendeu? As pessoas subestimam um pouco, né? Esquecem os absurdos que acontecem. Imagina uma coisa levantada na sua frente e lamber tudo em água. Você é a coisinha mais leve que ele vai engolir, entendeu? Vai engolir a casa, vai engolir porções de terra, né? Engoliu cidades, acho que engoliu países, uma coisa absurda. Então, assim, isso aqui, quando a gente sabe e
tem toda a fé. Imagina ter toda a fé. Eu busco a fé todo dia, o tempo todo. Eu busco crer mais, saber mais desse Deus, desse livro, que é o meu livro da lei, é o meu livro de aprendizado, é o meu manual de vida, é meu tudo aqui. Porque tudo faz muito sentido, sabe? Não tem nada ali que seja perdido. Mas enfim, voltando aqui. Ainda que eu tenha toda a fé a ponto de mover montanhas, se eu não tenho amor, eu nada sou. Você pode ser uma pessoa muito importante que você tem condição de mover montanhas de processos, montanhas de dinheiros, montanhas de recursos, para o bem ou para o mal. Você é uma pessoa muito poderosa. Muito. Você tem poder sobre outras pessoas. Isso deve dar uma satisfação muito grande. Mas na sua carne, você vai para casa e acaba. Olha só, eu trabalhei como intérprete de grandes estrelas internacionais. E eu não estou falando de todas elas, porque tem gente que tem a vida equilibrada em qualquer lugar. Qualquer meio, a gente acha que tudo que não está dentro da igreja é satânico, né? Essa satanização, mas isso é papo também para outra hora. Que as pessoas fazem. Não, olha só, eu trabalhei com grandes estrelas muito perturbadas, realmente, né? Gente que infelizmente acabou morrendo não muito depois. O Michael Hutchison. Michael Hutchison. Ai, gente, me corrija. O Kurt Cobain. E trabalhei de pertinho, fui almoçar com esse pessoal no refeitório, passava o som. Eu não lembro com detalhe, porque era tanta gente, eu tinha 21 anos, eu tava, sabe assim, meu Deus do céu, tinha umas pessoas que não eram, assim, as minhas favoritas, então, sabe assim, catraca livre, ai, vai lá, maluco, pode, ai, me leva pra almoçar, beleza. Eu sou iconoclasta, então, eu não... Claro, ver o cara tocando, ver o cara na sua excelência, usar aquilo da melhor forma para uma multidão de 160 mil pessoas e números, enfim, eu não sei se hoje são públicos, como é que ficou aquela parada, mas assim, era muito cheio, muito lotado. Então, assim, eu trabalhei com essas pessoas que têm o mundo nas mãos. Eles têm muito dinheiro, muita fama, tudo muito, uma comitiva que é um avião, né? Então, assim, nem todo mundo tava na mesma vibe também, sabe? Dessa comitiva, de gente vazia, de psicofantas. Não, nem todo mundo. Agora, o lixo, ele orbita muito ao redor da genialidade, né? A genialidade, ela atrai uma coisa também que não é, assim, que é o chupa-cabra, né? Então, você pode ter tudo isso, ter uns amigos comprados, ter um ou outro que vai ficar, se der ruim pra você, se tua voz for pro espaço, entendeu? Se a tragédia vier, maluco, e ficarem daqueles 500, 600 amigos, se ficarem 2, você tem muita sorte, entendeu? Então, assim, aqui tá dizendo o seguinte: ainda que você seja o cara, dinheiro, fama, que eu vi lá, as mulheres mais lindas do mundo, eu vi lá. Tem uma mulher que foi atrás
do Billy Idol. Uma mulher linda. Eu posso falar dele, né? Um querido, um cara incrível, um homem lindo no auge da beleza. A mulher, eu não lembro a nacionalidade, mas uma mulher incrivelmente bela que veio atrás dele, uma modelo, sei lá o que, mulher linda. E ela escreveu uma carta e ela botou no envelope. E a gente vê como a gente é infantil, né? Uma mulher tão linda que eu olhei para ela e pensei, meu Deus, o que é isso? Esse olho, esse azul que eu nunca vi, essa pele que eu nunca vi, esse cabelo que eu nunca vi, um brilho na pele que eu nunca vi. A mulher estava sem maquiagem, estava chorando. Falei, Senhor, imagina essa mulher maquiada, Senhor. Ninguém tem chance. Ninguém tem a menor chance. Porque não é uma pessoa normal, é uma criação muito, sabe assim, Deus, meu Deus, o que é aquilo? Mulher perfeita, alta, magra, pro padrão de beleza e muito aprazível de se olhar, né? Muito, uma deusa, uma coisa assim maravilhosa. E ela me pediu para entregar a carta para ele. E eu entreguei a carta pro pessoal dele. E aí eu vi o vazio, sabe? Eu que já sou iconoclasta, eu vi o vazio existencial de muitas daquelas pessoas. Mas eu estava vivendo os melhores dias da minha vida. Eu estava cercada de pessoas assim, que estavam no auge da beleza. O Axl Rose, o homem mais lindo do mundo, o homem, né? Prince eu trabalhei, Rhythmics. Quando a pessoa não era o auge da beleza, era o auge da voz. Quando era o auge de tudo, o auge da voz, o auge da beleza, o auge da empatia com o público, a banda assim super afiada. Mesmo quando eles estavam tristes, porque eu sou carioca e o Rio tem essa coisa, né? O Rio tem essa energia. E os artistas, eles podem ter 70 mil anos. Por que esse parêntese tão grande? Deus é que sabe, pergunta pra ele. O artista, ele tem um aparato todo muito em função dele, né? Ele tem a fama, ele tem tudo do bom e do melhor, tudo, sabe assim? Tudo pro artista é o melhor. As mulheres são as mais bonitas do mundo, que eu já vi, sabe? Uma coisa assim de maluco. E olha que as mulheres brasileiras são muito bonitas, meu Deus do céu, olha as nossas modelos, gente. Nós temos mulheres belíssimas. Só que é uma outra situação, é outra raça. E assim, é outro tipo de beleza, né? Algumas que é o exotismo puro, a harmonia da coisa, aquela coisa assim da beleza que advém da imperfeição, a beleza que advém de um mar. A pessoa não está te olhando, você está de frente para um mar azul, uma coisa muito abstrata, sabe? Muito abstrata, mas que sequestra, é uma unanimidade. Todo mundo dizia, gente, você viu aquela mulher? Meu Deus, que é aquilo? Você viu? A mulher com 1,5 metro de perna. Meu Deus, que mulher linda, que deusa, que cabelo aquele, que é a cor aquela, que não sei o quê. Então era um comentário geral. Mas olha só, aqui está dizendo o seguinte: eu posso ter tudo, sabe? Mover qualquer montanha, para o bem também. Eu posso curar pessoas, eu posso encher estádios, eu posso encher igrejas, eu posso estar no altar curando, fazendo tudo em nome de Jesus. Mas se eu não tiver amor, aqui não está dizendo ninguém, eu não sou ninguém. Aqui está dizendo, eu não sou nada. Nada, gente, nada. Nada é muito forte. Ninguém já é. Mas pelo menos está relacionado a uma pessoa. E o nada? Você não ser nada. Então a gente tem que amar. É isso, sabe? Meu tempo está acabando. A gente tem que amar, a gente tem que se voltar para o outro. Ama o teu Deus sobre todas as coisas. Busca Deus de manhã. Você está deprimido? Está triste? Está passando por um momento sinistrão?
de manhã, antes de escovar o dente, vai buscar Deus. Ajoelha. Busca o teu Deus e coloca para Ele tudo que você está sentindo. Senhor, eu não estou aguentando. Me ajuda. Me mostra. Você está em silêncio. E eu estou aqui apanhando. Eu estou passando por uma situação absurda. Absurda. Porque o momento está absurdo e não é só aqui. Está geral. Que é para que ninguém possa recorrer a ninguém. A gente só possa recorrer a Deus. E isso é bênção. Isso é chance, isso é oportunidade de recorrer à verdadeira fonte de sabedoria. Que pode mudar tudo assim, ó. Mais rápido que assim. Eu sei do que eu tô falando. Não comecei ontem a dar ruim. Não. Minha aeronave já tá em espiral, ó. Há muito tempo, gente. Há muito, tá tudo caindo aqui. Nada que eu já não tivesse sido avisada antes, porque papai parece um pleonasmo, né? Mas não é não. Papai avisa antes. Ele avisa. Não tem nada que ele faça com a gente que ele não avise antes. Se você não pegou, é porque tu tá fora do foco, entendeu? Tu tá fora da luz de papai. Quando tu tá na luz de papai, quando tu tá nele, tu não afunda. Você sabe disso. Olha pra ele disse, ó, olha pra mim. Tu tá olhando pro lado, tu tá olhando pra circunstância, tu tá olhando pro mar agitado, tu tá olhando pro vento, tu tá olhando pras coisas naturais. Eu não sou daqui, você sabe que eu não sou daqui. Eu não vim daqui, eu sou de outro lugar. Eu não tenho DNA do meu pai. Eu só tenho DNA da minha mãe. E não sei também, a Silvia não sabe. Não sei como é que tá essa situação. E eu creio que absurdos acontecem na vida. Na vida real. A vida é muito absurda, gente. Imagina se não vai existir um sobrenatural de Almeida que nos cerca. Claro que existe. E essa é uma chance de se voltar para ele da maneira correta e dizer, descortina, porque olha só, tô jogando a toalha, não aguento mais. Eu não sei se você tá em cima de uma cama, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa também. O amor. O amor é uma coisa, é um círculo perfeito, né? É a forma perfeita, é a coisa perfeita. Ele não tem início, meio e fim, ele nunca acaba. Mais pra frente a gente vai estudar, se vocês quiserem. Aqui tá escrito um monte de coisa linda. Mas eu quero ficar em 20 minutos. Então, assim, tudo vai acabar nele. Então, você que tá deprimido, tá depressivo, que é um lugar que eu também conheço, mas tudo prospera pro meu bem, então eu não vou dizer, infelizmente, eu já estive nesse lugar. Não, felizmente eu já estive nesse lugar. Porque, olha só, você está pensando em morrer, você está pensando em se matar. Você só está escolhendo a maneira menos dolorosa para você, para quem vai te encontrar. Enfim, tem gente aqui que eu tô falando e a pessoa não tome tudo para si, por favor. Tem gente que sabe para quem, né, que tá ouvindo e sabe que eu tô falando com ela. Com elas. Tá difícil, não tá fácil não, mas a saída não é essa. Por quê? Toda vez que a gente chega no fim, pelo amor, a gente chegou, na verdade, num recomeço, na ressurreição, um ressurgimento. E quando você vai ver pessoas que fizeram sucesso na vida material, por exemplo, não vou nem dizer espiritual, essas pessoas faliram, não uma, não duas, não 8, não 12 vezes. Faliram 30, 40. Faliram a vida inteira. O senhor da Ambev,
O homem foi conhecer riqueza. Paulo Leman. O Senhor é admirável. A gente tem que aprender com todo mundo que dá certo. Eu não sei a história dele completamente, mas assim, é um homem que conheceu a riqueza quando muita gente já está jogando a toalha, já jogou muito a toalha. Isso também é um assunto que a gente vai tratar depois. A geração que está jogando a toalha cedo demais. Gente, olha só, acordou, tô respirando. Sabe assim, eu ia dizer uma coisa, mas eu não sei, né? Eu não quero agredir ninguém. Mas assim, seus orifícios estão funcionando, estão emitindo sons, você está vivo. Então, para quem está vivo, tudo pode. Se para o morto que ressuscitou, né? Lázaro, todo mundo conhece a história de Lázaro. Só que tem outra história, vocês que só conhecem a história de Lázaro, tem outras histórias. Tem uma que é cabulosa, que é o seguinte. Deus manda o profeta profetizar no Vale de Ossos Secos. E aí, eu vou trazer o profeta. Alguém que sabe do profeta, por favor, escreva, porque eu fiquei muito passado quando eu li isso. Foi uma coisa assim, a Bíblia é maravilhosa, maravilhosa. As pessoas que leem ficção, saibam, muita coisa da ficção vem da Bíblia. O Senhor manda o profeta chegar lá no vale, e adivinha, é um vale de ossos secos, cheio de soldado morto ali. Cheio de soldado morto. Morto! Já só ossos secos, os ossos já estavam secos. Não estava só no osso, já estava seco. E aí o Senhor manda o cara dizer assim, Vale de Ossos Secos, ganhe vida. E aí o profeta começou a ouvir as coisas se juntando de novo. E aí a Bíblia descreve exatamente na natureza como as coisas seriam se tivessem acontecido. Eu creio pela fé, tá? Eu creio pela fé. Eu amo a ciência, eu sigo ciência e não creio em terra quadrada, terra não sei o que, enfim. Eu amo a ciência, eu amo o ser humano, eu amo ciência forense, todo tipo de ciência. E, enfim, voltando aqui, que eu já esqueci. Mas, enfim, tudo vai dar no amor. Tudo vai sempre retornar para o amor, para a ressurreição. Você vai ressurgir. Se você for para o amor, você não morre. Você ressurge. Tá respirando? Tudo é possível. Tudo. Tudo é possível. Vai ler, vai buscar testemunhos fantásticos, absolutamente improváveis, que você vai achar. Gente igual a mim, igual a você, igual a mim. Eu voltei de um câncer, mas também é papo para outra hora, um câncer esquisitão. Câncer sem mais nem porque eu, saudável, sem histórico de câncer na minha família. Tem. Eu falei, tem sim, tem. Minha tia-avó, todas as minhas tias-avó morreram câncer de mama. Isso não é considerado perto demais. Falei, beleza, então ninguém. Só primeirona. E um troço que começa, rara, bicho, já é raro. E não maligniza. É benigna a doença. A questão, né? A questão é benigna. Beleza. Não maligniza. A chance é muito pequena de malignizar. Então a gente diz que não maligniza. Ela não maligniza. Beleza. Faço tudo certo. Realmente benigno. Faço tudo de novo, meio que no dia seguinte, né? Mando a sangue.
11 dias depois, maligno. Hã? Ué, mas não tem chance de... Não é? Benigna, não maligniza. Como assim? Ué, mas... Não, 98% dos casos. Tem 2%, a senhora caiu na casa dos 2%. Falei, gente... Aumentei o som da minha cabeça. Entendeu? E virou um filme do Buster Keaton. Eu comecei a assistir um filminho da minha vida. Deitada numa cama com aquele roupão, com a bunda de fora. Ainda bem que é bonita. Mas tava exposta, né? Anyway. Gente, num lugar que as pessoas tinham que botar a mão, sem muito que com a minha concordância naquele momento não estava servindo de nada, eu era um bonecão. Era um bonecão humano. Entendeu? Então o povo chegava e adivinha? Uma gurizada, eu sou hétero, uma gurizada linda, gente. Uns meninos lindos demais, Senhor. Parabéns, um acabamento. Troço de fino acabamento, uma gurizada. Tanto os meninos, as meninas. Mas assim, gente, muita invasão de privacidade, entendeu? Tem várias maneiras de Deus te colocar numa posição que você não pode fazer nada por você mesmo. A única coisa que você pode fazer é assistir, botar a cabeça nele. 2 Crônicas 20. Louve. Apenas louve. Porque essa batalha você não pode vencer. Então, olha só. Apenas ame. Você não sabe fazer nada? Ame. O que é amar? É outra fala. Aqui, segundo Deus, mas segundo nós também, segundo eu, você, segundo todo mundo, é o mesmo para todo mundo. Não varia, não. Então, assim, cuidar menos de si, se voltar para o outro. E aí, God will lead you the way. É isso aí. O Senhor vai entrar. Só faz assim, ó. Senhor, eis-me aqui. Eu quero amar. Eu quero saber o que é a cura através do amor. Eu quero que o Senhor transforme essa dor que eu tô sentindo hoje, agora, insuportável. Esse troço que não me larga. Com Rivotril, com sertralina, com morfina, com cocaína, com aquele outro trem, gente, Oxy. Ô pai, sei lá, maluco, qual seja, sabe, o que você usa para atravessar teus dias. Fardo é pesado para deixar sozinho, para carregar sozinho. Por isso que ele te coloca num gueto de Varsóvia, que é para você gritar, que é para você dizer, alguém me tira daqui. Porque não tem. Se você imagina que você é a última pessoa no gueto de Varsóvia, não sabe o que é, dar um Google aí. Entendeu? Então, assim, grita, que ele vai responder. E ele é amor. E de todas as coisas, só o amor é verdade. Então, se você está se sentindo sozinho, essa é a razão da sua depressão, uma solidão tremenda, uma dor que não vai embora, uma queimação que não passa com nada, nenhuma ímã, nenhuma substância, nenhuma pode, se for o sexo, teu remédio, maluco, pode ficar esfolado, pode, sabe assim, pode ficar com aquele trem assim no pulso, como é? Aquela dor que dá, uma inflamação que dá aqui nos nervos, vai continuar vazio.
Você vai esvaziar uma coisa aí, mas é pequena. E é coisa pouca. E não foi feita para isso. Entendeu? Não é assim. Então, assim, se encha daquilo que realmente pode te preencher. Não te encher igual um balão. Te inflar. Não. Não é um trem que você toma e aí pula fora um músculo. Não, não é assim não. Não, não é. Também não tem ovo nessa dieta. Não tem. É eis-me aqui. Eu não aguento mais, tá difícil demais. Eu cheguei no muro. Cheguei numa cova. Cheguei num lugar que eu tô claustrofóbico. Cheguei numa cama da qual eu não consigo levantar pra nada. Daqui a pouco eu vou ter que botar uma sonda em mim. Porque nem pra mim já, eu quero sair da cama. Já pensei, eu tô considerando fralda. Ninguém pode saber. Mas eu já tô considerando fralda. Que eu não tenho que levantar nem pra fazer xixi. Aí quem aceita essa ideia, aceita a outra também, né? Tá tudo certo. Então, gente, olha só. Amor. Amor. Ainda que eu tenha tudo na Terra. Fama, dinheiro, projeção. Mulheres lindas. Voz. Meu Deus, voz. Ainda que eu consiga lotar estádios. Como eu vi. Ainda que eu consiga pegar uma guitarra e animar uma coisa inanimada, como eu vi que as pessoas fazem quando Deus se move, quando Deus se manifesta através de alguma coisa. Por isso que a música é uma coisa tão atacada, né? Músicos, música. Gente, é uma coisa muito linda. Primeiro que ninguém tá ali pensando em grande parte, ninguém tá ali pensando em destruir nada nem ninguém. Tem coisas, acontecem coisas. Mas ali, as pessoas que estão uníssonas, cantando, tirando um tempo, né, pra arejar a sua cabeça. A música, eu vejo tanta gente atacando a música secular e eu nunca vou deixar de defender, sabe? Porque, gente, vai virar o quê? Uma gileade, né? Tá virando uma gileade, é um negócio que tudo tem que ser como se o meio gospel fosse uma coisa acima do bem e do mal. Como se quem trabalha para Deus estivesse acima do bem e do mal. Não! Eu não tô, você não tá, ninguém tá acima do bem e do mal. Entendeu? A gente não conhece a nossa própria natureza. A gente não pode dizer como vai atravessar uma coisa até que tenha atravessado. Não, por isso que não pode julgar. Mas, enfim, tudo isso para depois, né? Já estou em mais de meia hora aqui. Então, olha só. Ainda que eu tenha aquilo que parece a perfeição aos meus olhos carnais, eu posso ter um vazio existencial, um buraco tão negro na minha alma, que nada preenche. Nada, nada é nada. E eu preciso renascer. Aos que querem morrer. Aos que acham que querem morrer. Mas não querem. Só querem que a dor acabe. Então ela acaba hoje, ela acaba agora. Eis-me aqui, Senhor. Me cura com teu amor. Essa doida aí, se ela tá falando alguma coisa com sentido. É uma coisa que eu vou dizer em último caso, porque eu pessoalmente não faço. Eu tô passando uma situação complexa, por isso que eu tô aqui. Que eu fui compelida. Mas faz prova de Deus. Muita gente boa fez. Vai para um lugar silencioso ou não. Você determina como é. Entendeu?
Abre um espaço. Porque ele é um gentleman. Ele precisa ser convidado. Abre a porta pro amor. Que ele é real. Você vai conhecer. Um beijo. Tudo de bom. Fica com Deus.